Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Vejamos lá então galera, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre operações com radicais, tá? Na última aula a gente viu radicais semelhantes, que vai ser muito importante para esse conteúdo de hoje aqui. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre adição e subtração de radicais. Vamos começar lá pelo primeiro caso, então. No primeiro caso, quando nossas raízes são exatas, ou seja, algumas a gente sabe, mas outras a gente pode fatorar e encontrar resultados exatos. Lembrando vocês, ó, que quando eu tenho raiz, por exemplo, raiz de 25 mais raiz de 9, eu não posso somar as raízes. Não posso somar 25 mais 9, certo? Primeiramente eu tenho que olhar se elas são exatas ou não. Certo? Senão depois, no segundo caso, a gente vai ver os radicais semelhantes. Então, raiz de 25, 5 mais raiz de 9, 3. Então, o resultado disso aqui é 8, tá? Tem muita gente que confunde e faz o seguinte, pega a raiz do 25 e soma com raiz de 9, que daria a raiz de 34. E isso não está certo, beleza? Segundo caso aqui, segundo exemplo, raiz cúbica de 8. Já vejo que agora é uma raiz cúbica, então eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes me dê 8, que vai ser o nosso número 2. Raiz cúbica de 27. Se vocês fatorarem o 27, vocês vão encontrar o número 3. Então agora sim eu posso fazer minha soma. Dá 5. Então vamos lá. Raiz de 81, 9. Menos raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 a gente vê. Quase sempre ela aparece pra gente. A gente sabe então que é 5. Caso esqueça, fatora, beleza? Então agora sim. 9 menos 5, 4. Agora uma expressãozinha um pouquinho maior. Raiz de 36. 6 mais raiz de 49. 7 menos raiz quarta de 81. Ó, raiz quarta de 81, ninguém é obrigado a saber. Então na dúvida, fatora, beleza? Mas a raiz quarta de 81 vai ser o número 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Agora sim a gente pode finalizar a nossa expressão. Então vamos olhar aqui, ó. Temos lá 6 mais 7, 13, menos 3, 10. Tranquilo, pessoal? Essa primeira parte aqui com raízes exatas. Então, antes de iniciar qualquer cálculo, vocês vão olhar e ver se essa raiz é exata ou não. Na dúvida, fatora. Se vocês verem que caiu no número irracional, quer dizer que vocês vão ter que usar o segundo caso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, onde a gente usa radicais semelhantes, que foi o conteúdo da última aula, beleza? Vejam agora nosso segundo caso. Nosso segundo caso diz o seguinte: quando um dos radicais que eu tenho aqui, ele faz parte do conjunto dos irracionais. O que isso quer dizer? Quando eu vou fatorar esse número, eu não consigo fazer aquela separação exata. Sempre sobra algum valor, beleza? Então vamos observar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês no exemplo do caso 1, que eu não posso somar as raízes, certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, menos raiz de 5. Imagina-se aí que essa raiz de 5 fosse o nosso x, quando a gente resolve uma equação, certo? Então vejam aqui, ó. Se eu tenho 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 menos a raiz de 5, eu vou pensar da seguinte forma, ó. Eu sei que o meu final deve aparecer a raiz de 5. Por quê? Aqui tem raiz de 5, aqui tem raiz de 5 e aqui tem raiz de 5. Agora eu vou pegar os números que estão à frente dessas nossas raízes. 3 mais 2, 5. Quando não tem nada, não esqueçam lá, sempre vai ser o número 1. Então 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Finalizou a nossa resposta do nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Vejam lá agora, eu tenho duas raízes. Eu tenho raiz de 7 e tenho raiz de 10. Ó. Tem essa e tem a raiz de 10. Então vou fazer cálculos separados para ela. Primeiro eu vou fazer só raiz de 7, depois só raiz de 10. Percebam aqui, ó. Se tem raiz de 7, já vou colocar a raiz de 7 aqui. E também já vou pôr a raiz
do 10 aqui. Vamos pegar a raiz do 7. 2. Mais 5, 7. Então, 7, raiz de 7. Agora, na raiz do 10, eu tenho 5 menos 3. Então, vai ficar com mais 2. Então, vocês conseguiram perceber que eu não preciso mexer nos radicais. Eu vou mexer apenas nos números que estão à frente desses radicais. E aqui ainda já estava na forma fatorada, né? Agora vamos observar esse segundo exemplo aqui, ó. O terceiro exemplo, eu tenho raiz de 8 e raiz de 32. Já não é igual desses outros aqui que eu tinha raízes, ó, radicais iguais. Então, quando acontece isso, eu vou ter que dar um jeito de fazer a minha fatoração. Então, primeiro eu vou fatorar o 8. 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Chegou no 1, a gente para. Quando não tem nada aqui, sabemos que é uma raiz quadrada. Então, isso vamos fazer aquela separação que a gente sempre faz lá. Vai ficar 2. Como eu preciso separar de 2 em 2, então eu vou fazer o seguinte. 2 a 2 vezes 2. Porque eu tinha 3 números 2 aqui, ó. Mas quem tem o índice, a potência igual ao índice, pode se simplificar. E vai sair para fora da nossa raiz. Mas fora da nossa raiz eu já tenho um 2. Então esse 2 que vai sair para fora da raiz, multiplica o nosso 2 que está lá. Então vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2. Que no final fica 4 raiz de 2. Então agora temos 4 raiz de 2. Vamos fazer o mesmo processo para o 32 agora. Então vou pegar o 32, vamos fatorar. 2, 16, 2, dá 8, 2, dá 4, 2, dá 2 e 2 dá 1. Chegou no 1, para. Novamente a raiz quadrada. Então, vamos separar de 2 em 2, ó. Então a raiz vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente somar aqui, ó, 2, 4, quando não tem nada em cima é 1, 5. Então 5 número 2. Quem tem a potência igual ao índice, simplifica. Então ficou 2 vezes 2 para fora. Então 2 vezes 2, raiz de 2. Então vai ficar aqui 4 raiz de 2. Então chegamos no final da nossa fatoração. Na primeira eu tenho 4 raiz de 2 e na segunda eu também obtive 4 raiz de 2. Então agora faltou o quê? Ó? Observar o nosso sinal da operação. Eu tenho 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2. São semelhantes? Sim, são semelhantes por quê? Porque as duas estão com as nossas raízes, os radicandos delas é o número 2. Então isso quer dizer que eu posso fazer a operação com os números que estão à frente. Imagine que ele é o x, que a raiz do 2 seja o x. Então eu tenho 4x mais 4x. Vamos fazer assim, ó. Que a raiz de 2 ela é igual ao x. Então eu tenho aqui 4x mais 4x. Que a gente sabe. 4x mais 4x, 8x. Mas o nosso x é igual a quem? A raiz de 2. Então eu vou colocar aqui, ó. 8 raiz de 2. Então essa solução assim, quando vocês não conseguem identificar de primeira quem você pode adicionar ou subtrair, os pares, no caso, os radicandos que sejam semelhantes, vocês usam o processo lá do vídeo anterior para deixar esses radicais semelhantes. Dessa forma vocês conseguem fazer as operações. Beleza, galera? Vocês vão resolver uns exercícios do livro ali, já falo para vocês. E qualquer dúvida, só chamar. Valeu!